noite. Queremos dar as boas-vindas, portanto, a todos aqueles que nos veem e ouvem pela internet. Que Deus vos abençoe. Em conjunto vamos estudar a Palavra de Deus. Portanto, relembrar a lição que, portanto, estudamos esta semana e que tem por título do orgulho para a humildade. Esta história realmente é uma história impressionante, não é? Esta história do rei Nabucodonosor, da arrogância dele, do orgulho dele, não é? E da forma como, enfim, pela ação de Deus, pela influência do Espírito Santo, ele se transformou. Não é? Hoje é um prazer estar aqui com o irmão Carlos Macedo. Estamos em Palavras Cruzadas, um rico e belo programa da nossa igreja que trata das lições da Bíblia, lições da Escola Sabatina. E hoje, como já disse bem, estaremos aqui a ver com os amigos que nos assistem, do orgulho à humildade. Dizer que na lição número 4, que foi a anterior, vimos que os jovens hebreus, pela humildade, por viver à risca e com todo, como vamos dizer, com toda a certeza, o assim diz o Senhor, saíram da fornalha para o palácio. Mas o rei, por orgulho, por arrogância, por prepotência, por não aceitar os avisos divinos, tantas vezes a ele dado, saiu da arrogância para a humildade, mas passando por um processo, enfim, porque saiu do palácio para a mata, podemos assim dizer, né? Claro. Se tivesse né, ouvido a primeira, se calhar a segunda, não seria tanto necessário passar por tanta humilhação. Ele teve 3 grandes oportunidades. Passou, até 4, né? Claro, exatamente. Mas já agora também quero portanto, referir também que é um prazer estar aqui, ainda há pouco estávamos a falar nisso, no início, não é? É um prazer estar aqui a fazer a gravação com o irmão Beneneco. É a primeira vez que fazemos a gravação em conjunto. Portanto, e esta é realmente uma história impressionante, né? Uma história de conversão, de transformação realmente impressionante, né? E a lição começa por nos dizer aqui, é baseada no capítulo 4 do livro de Daniel, né? Aliás, o próprio verso áureo, né? Vai ao versículo 3 do capítulo 4, em que o rei diz: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Mas foi um longo processo até Nabucodonosor chegar a isto. Chegar a este ponto em que ele admite humildemente a soberania de Deus, não é? Exatamente. E dizer que esse capítulo 4 do livro de Daniel, maior parte dos seus versículos traduzem-se numa carta que o próprio rei Nabucodonosor fez aos vários reinos do seu império, reconhecendo, chamando a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Daniel, e nós aqui acrescentamos ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e o nosso Deus. Claro, sem dúvida, né? Portanto, ele era orgulhoso, era arrogante, era fanfarrão, né? Prepotente, né? E vamos ver isso mais tarde, né? Em que ele, portanto, olhando, contemplando, mas iremos ver depois na lição de terça-feira, né? Em que ele diz que não é esta a grande Babilónia que eu construí, portanto, a arrogância, a presunção, a vaidade, né? A vaidade, né? Portanto, Deus já lhe tinha dado um sonho e agora Deus dá-lhe um segundo sonho. Exatamente. Mas só que desta vez ele consegue se lembrar do sonho. Pois, no primeiro ele não se lembrava. Exigiu tanto que ele explicasse. Claro. Mas aqui é uma coincidência, no segundo sonho, onde ele não se esqueceu do sonho, pediu que os sábios lá, os magos, enfim, aqueles sábios que o serviam, lhe explicassem. Ele se lembrava, mas pediu que os sábios lhe explicassem que sonho era aquele, e desta vez, outra vez, tornaram a falhar. Sim, não, para não falhar. Daniel não foi a primeira. Deus não chamou. É tal arrogância, é tal orgulho. Enfim, não se curva a verdade, enfim. Só depois de ver que os sábios com que ele sempre contou falharam, aí sim mandou chamar chamar o Daniel, não é? Portanto, e Daniel então conta realmente o sonho. E o sonho, portanto,
O sonho era um sonho realmente estranho, não é? Mas Muito é uma coisa estranha, muito não é? estranho, exatamente. Portanto, uma árvore, não é? Muito grande, uma árvore, frondosa. uma árvore, portanto, uma árvore muito grande, Sim, que atinge que chegava ao céu, não é? exatamente. E que tinha uma folhagem formosa, Exato. portanto, e fruto também formoso. Que dele É. dependiam E- homens, exatamente, animais, enfim. e que abrigava os animais do campo e as aves exatamente. do céu, né? Pois. E que repentinamente há uma coisa que acontece. O que é que acontece a esta árvore? Ela é, cortada. É cortada. mas ouve-se primeiro uma voz do céu. Pois. Ouve-se uma voz do céu em que, portanto, diz exatamente: cortai a árvore, portanto, e foi o que aconteceu. A árvore é cortada, mas fica Um tronco. um tronco. Exatamente. Fica um cepo, um tronco. Exatamente. Mas antes de ser cortada, ele, na sua exuberância, na sua, enfim, Presunção. exatamente, no seu orgulho, na sua arrogância, Claro. diz mesmo: não é esta a grande Babilônia que eu construí? E é aí que surge a voz do anjo: passará de ti o reino. Exatamente. E Mas antes disso, exatamente, mas antes disso acontecer, Pois. quando Daniel é chamado, portanto, pelo rei Nabucodonosor para interpretar o sonho, Exato. diz a palavra de Deus, diz a Bíblia, que o Daniel ficou atónito durante cerca de 1 hora. Pois. O próprio Daniel, Daniel, exatamente. o próprio Daniel ficou espantado, Pois, porque ficou assustado, exatamente, ficou atónito durante exato, 1 hora, que né? o sonho Quando Deus lhe, porque não era pelo poder de Daniel, nós Não, sabemos que era Deus que exatamente, revelava a a revelar, Daniel, exatamente, né? sim. Era foi Deus que revelou a Daniel e Daniel transmitiu ao rei, né? Exato. Portanto, porque a árvore realmente foi cortada, ficou o cepo diz que ficou amarrado com cadeias de bronze e de ferro ao Exato, chão, à exato, erva, exato. e que passariam 7 tempos. 7 tempos. Que, Passariam 7 anos. portanto, aqui, E que 7 durante tempos, aquele, exatamente, e que profeticamente. durante aquele tempo ele comeria a erva como os animais. Exatamente. E seria molhado pelo orvalho do céu. Exatamente. E quando Daniel realmente compreende o significado deste sonho, Ficou. dentro de Daniel, Ficou- imagino, sim, portanto, era uma... Ficou tocado, até porque Exatamente. primeiro disse: seria bom, o rei, Que isto acontecesse aos teus com os teus inimigos, inimigos. e não a ti, não é? Mas, ao bem da verdade, isso vai acontecer contigo. Claro. Daniel aí teve coragem. Muito. Porque- E correu muitos riscos. E correu riscos, não é? Como também já correu quando Já- interpretou E o sonho da estátua, Exatamente, exatamente. pois. Portanto, dizer isso a um rei, portanto, interpretar este sonho e dar uma mensagem, que era uma mensagem, portanto, que não era positiva, não era uma mensagem era. agradável, A todos os títulos. ele corria risco de vida, não é? Exato. Ele estava diante de um rei que tinha poder absoluto, não Sim, é? até porque comparando com os reis mesmo de Judá, da antiga, Claro. os judeus, Sim. quando os profetas alertavam os diversos reis que por que lá passavam, E davam mensagens que não eram muito agradáveis. mandavam matar. imediatamente. Exatamente. Mas aqui, recordando os nossos amigos, os nossos irmãos que nos assistem, que é Deus a conduzir a história, não que para os judeus Claro. não fosse, Claro. mas Deus não permitiu que Nabucodonosor se enfurecesse ao ponto de Claro, mandar eliminar Deus não Daniel. permitiu que isso Exatamente, acontecesse, não é? Exatamente. Mas realmente Daniel, portanto, foi de uma coragem extraordinária. Muito. Transmitir esta mensagem ao rei, dizer ao rei, olha que o que vai acontecer é isto assim. Pois. Portanto, essa árvore que chega ao céu e que tem uma folhagem formosa e frutos abundantes, essa árvore és É tu. você. És tu próprio. És tu, é o teu reino, é tudo isso que você construiu aqui, mas Mas tu vais ser cortado. por não abrir mão do pecado, por não abrir mão dos teus erros, de não ouvires o Senhor, Claro. o reino vai te passar por 7 anos. Exatamente. Realmente transmitir esta mensagem É verdade, realmente é uma coragem. foi uma prova Sim. de coragem, Sim, não é? e fé também. E de fé, sem Exatamente. dúvida alguma, não é? Pois. Mas, entretanto, depois, na sequência enfim, daquilo que Daniel diz, da interpretação que ele dá ao Sim, rei, exatamente. ele apela ao rei, ele faz Exato. um apelo Pois. ao rei: arrepende-te. Ainda vais a tempo. Ainda vais a tempo, rei. Pois, e- Arrepende dos teus pecados. É verdade, e nós aqui podemos fazer o link com a mensagem que Deus deu a Jonas quando foi a Nínive. Sim. Se o povo ninivita se arrependesse, Deus não os destruía, não os ia castigar. Não ia castigar. Claro. E Jonas, quando lá chegou, realmente tinha motivos
para que aquele povo fosse castigado, mas como se arrependeu, Claro. é que até o rei arrependeu-se, então Exatamente. Deus Não os castigou. portanto, essas são as tais Profecias profecias condicionais. exatamente. Exatamente. Sujeitas a uma condição. Pois, nesse caso, no segundo aviso que Deus passa a Nabucodonosor, trabalhando com ele, trabalhando com o coração dele, através do Espírito Santo, se ele se entregasse ao Senhor, nós temos a certeza que ele não iria passar. Isto não iria acontecer, não é? Exatamente. Não iria acontecer. E é interessante que, portanto, este apelo, realmente um apelo sentido de Daniel, em que ele diz, Daniel 4, capítulo 4, versículo 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Exatamente. E desfaz os teus pecados pela justiça. Portanto, substitui os teus pecados pela justiça. Exato. E as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Não é? Portanto, realmente a cidade de Babilónia era uma cidade magnífica. Esplêndida na altura. Era uma cidade esplêndida. Com jardins suspensos. Famosos jardins suspensos, que era uma das maravilhas do mundo antigo, né? Que ainda hoje estudamos isso na história. É verdade. Portanto, os jardins suspensos de Babilónia era uma das maravilhas da antiguidade, do mundo antigo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Portanto, não era só os jardins, é todas aquelas construções, os templos, os deuses. Portanto, não era por acaso que a Babilónia, no sonho anterior, era representado pela cabeça de ouro, né? Exatamente. Então, porque havia ouro em abundância, exatamente. Né? Portanto, era uma cidade riquíssima, né? Portanto, e o rei realmente fez uma obra extraordinária, é verdade que fez. Portanto, ele fez ali uma obra extraordinária, mas isso levou exatamente à arrogância, né? Pois, mas também Daniel faz recordar que essas obras foram conseguidas com a opressão, exatamente, com a exploração, explorando os humildes, explorando pessoas indefesas, porque aqui, irmão Cláudio Macedo dizer que grandes impérios, a história vai relatando isso, a história contemporânea e a própria Bíblia, vai dizendo que grandes impérios, grandes somas de dinheiro, grandes fortunas que vamos vendo na mão de pouca gente em muitos lugares do mundo, tudo à custa de exploração, de mão de obra barata, de pessoas indefesas, e as pessoas se rogam de estarem no auge, de terem isto, enfim. E por defeito, o ser humano se orgulha por qualquer coisa. Basta ter alguma coisa que é diferente do outro, pronto, é motivo de se orgulhar. Aqui na introdução até teremos dito que talvez por uma calça diferente, por uma camisa diferente, por um sapato, por um carro, por uma gravata, por um penteado. O ser humano, por causa do pecado, por qualquer coisa diferente do outro, tem tendência a orgulhar. Exatamente. Infelizmente. A história repete-se, não é? A história repete-se. Porque ao longo nós vemos isso, exatamente. Não aconteceu na história passada. Os grandes impérios foram construídos exatamente com a tirania, com a opressão, com a exploração, as pessoas portanto, com a brutalidade. Né? Passavam fome, passavam miséria, mas os imperadores, enfim, construíam as suas... E esta magnificência de Nabucodonosor foi construída também através disso, não é? Porque nessa altura já haviam muitos escravos judeus. Com a escravatura, exatamente, com a exploração. E depois, enfim, gabava-se ele. Então, dizer que não é esta Babilônia... Não é esta, o profeta disse, tenham cuidado, porque isso é fruto de exploração dos indefesos. Exato, sem dúvida alguma, né? E a história repete-se, né? Repete-se, exatamente. Até aos nossos dias continua a acontecer, né? Portanto, mas esta palavra realmente portanto, este conselho de Daniel é interessante, né? Ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Sim, porque explorar os pobres... Dentre vários... Tudo é pecado. Ofende a Deus. Mas explorar os pobres ofende de que maneira o coração de Deus? Sem dúvida alguma. Vamos fazer aqui uma pausa para ouvir uma música, gentileza da nossa querida igreja dia 20, programa sexta-noite. Desta vez ouviremos a música Vem para Jesus, na voz do nosso irmão Jader Santos. A vossa atenção. Paro para pensar nos desafios deste meu viver. Paro para ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que
está meu Pai. Quero ser fiel a toda a prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda a prova, não por uma mera obrigação, mas a resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vai-me alcançar. Quero ser fiel a toda a prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel do que é pouco, para ser fiel do que é muito. Quero ser fiel a toda a prova, não por uma mera obrigação, mas a resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio teu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda a prova, não por uma mera obrigação, mas a resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Estávamos a falar então sobre, enfim, a injustiça, sim, a arrogância, do portanto, Nabucodonosor. e substituir essas coisas, exatamente como diz aqui, pela Pois, compaixão, Exato. pelo amor, pela caridade, portanto, exatamente o contrário daquilo portanto, que estávamos a referir há pouco, não é? Exato. Portanto, ao servirmos os outros com as nossas posses, honramos a Deus e reconhecemos a sua soberania. Porque na realidade Deus Sim, é que é o proprietário Exatamente, de tudo. nós somos possuidores Apenas porque ele, mordomo. sim, Exatamente. porque ele nos cede Claro. o que é dele. Então, Exatamente. e nesse caso temos que ser bons, deveríamos ser bons mordomos, Exatamente. bons administradores de tudo que ele nos dá, até porque todo. E eu até queria acrescentar mais, porque às vezes os médicos lutam para salvar uma vida e depois nós perguntamos, mas de quem é o mérito? É dos médicos. Sim, mas acima dos méritos está quem? Está Deus. Ah, Deus, sem dúvida Então, alguma. Deus é dono de tudo e de Claro. nós, até da nossa vida. Exatamente. Tudo aquilo que realizamos, aliás, a lição diz aqui, tudo aquilo que as nossas realizações, portanto, temos que aceitar a soberania de Deus Exatamente. sobre as nossas realizações e manifestar que reconhecemos essa realidade ao ajudarmos os necessitados. Exatamente. Portanto, somos apenas mordomos, como E referimos não há pouco, não é? proprietários. E não proprietários, é Exatamente, verdade. é. Só que nós, como somos seres humanos, portanto, Sim, orgulhosos, e enfim. arrogantes, não compreendemos isso Exatamente. ou não queremos compreender, Sim, não é? Não Porque que não Deus- compreendemos, não queremos compreender. Exatamente. Deus é o proprietário de tudo. Sim, nós Ele é o somos Criador. possuidores. Exatamente, é verdade, E o que nada. ele nos- ele- nada. É o que ele- é o que nos Tudo aquilo que temos, E tudo aquilo que somos, somos, vem vem de dele. Deus. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. O tempo, a vida, Tudo, os tudo. recursos, portanto, as Tudo. posses, tudo. Tudo. Os talentos, as A vida, capacidades, sim, tudo. a própria vida, É não é? verdade. Tudo
vem de Deus. E devemos reconhecer exatamente essa dependência de Deus. Pois. E Nabucodonosor tinha que reconhecer exatamente isso mesmo. Mas tempo a reconhecer. Mas levou tempo, não é? Diz a Bíblia que ao fim de 12 meses, depois de ter sido avisado, ao fim de Daniel, depois de Daniel o ter dito, aceita ao rei o meu conselho, diz que passaram 12 meses, passaram 12 anos, até que ele, enfim, nessa altura que estava a ver a magnificência da cidade, Babilónia, e diz, não é esta a grande Babilónia que eu construí, e nesse preciso momento, diz que ainda estavam as palavras na boca do rei, e quando veio-lhe exatamente, a licantropia, né? Exatamente, a lição diz aqui que provavelmente a doença que o rei sofreu, portanto, uma doença que hoje se chama licantropia ou zoantropia. Zoantropia, exatamente. Poderia ser, não há certeza, poderia ser, né? Exatamente. Poderia ser, né? Poderia ser isso, né? O ser humano passa a ser como um animal, enfim. Exatamente. Agir como uma vaca ou como um lobo. Não aceita o seu corpo, portanto, e acha, portanto, que é um animal, portanto, é uma doença. Portanto, uma doença estranha e rara, né? Sim, mas só que no caso dele nasceram unhas como de águia, enfim. Claro. Andou sobre as patas, sobre as mãos. Exatamente. Diz aqui, nos tempos modernos, essa doença tem sido chamada disforia de espécie, a tal licantropia ou zoantropia. O sentimento de que o corpo da pessoa é de uma espécie errada. Exatamente. E daí o desejo de se tornar um animal. E foi isso que ele e foi isso que aconteceu por aí 7 anos, muito tempo. É verdade. Mas também aqui um dado a reter. Em 7 anos, ele ficou lá como animal, os seus servidores feridos, com medo, estranhos, não perceberam isso. Mas durante esse tempo, o reino não foi tomado. É verdade. Nenhum ataque houve. Portanto, as pessoas... Os serviços continuaram normalmente, só ele não era o rei. Exatamente. Não, havia vacatura de... Sim. Babilónia continuou a ser... portanto, mas continuou sendo Babilónia. Exatamente. Babilónia continuou sendo Babilónia, o Império Babilónico continuou. Deus não permitiu que fosse destruído. Exatamente. Ou que o poder fosse tomado por outra pessoa. Né? Portanto, porque Deus tinha uma intenção. Deus tinha uma intenção. Né? E Deus queria dar, através de Nabucodonosor, Deus queria convertê-lo, queria salvá-lo, mas através dele... Através de Daniel, Deus queria dar, portanto, uma lição, Deus queria, portanto, enfim, que os outros povos, porque iria ser conhecida a história. Iria ser conhecida, como foi, não é? Portanto, Deus queria, portanto, transformar, influenciar positivamente os outros através da experiência de Nabucodonosor. Mas uma experiência muito humilhante. Sem dúvida alguma, não é? Por isso é que o Altíssimo tem domínio, mas até aqui ele ainda não reconheceu que o Altíssimo é que tem domínio sobre reis e reinos. Deus é que institui reis e os remove. Claro. Mas até aqui ele levava tempo a reconhecer que o Altíssimo reina. E tem domínio sobre tudo. Sim, recorrendo também à experiência dos 3 hebreus na fornalha. Os jovens hebreus. Quando ele olha, mas são 4. A palavra de Deus diz que naquela altura eles receberam a boa mensagem de o céu reina. Claro. Quem reina é o céu, não são os homens, não são as boas ideias, porque tudo vem dele. Tanto, quem domina sobre os homens, sobre os reinos, nós podemos, hoje olhamos para os Estados Unidos, é uma grande nação, Portugal, França, Bélgica, enfim, Rússia, mas quem reina, quem tem domínio é o Senhor, é o nosso Deus. Ele é o Deus da história, exatamente, não é? Ele é o Deus da história. A própria Bíblia o dá a entender, não é? Ele é o Deus da história. Ele controla. Não, é verdade que os seres humanos têm liberdade para fazer, portanto aquilo decidem fazer, mas Deus limita a ação humana, Deus controla. E Deus não, digamos, não determina, mas Deus limita, controla e sabe com antecedência exatamente o que vai acontecer. Até porque daí a profecia, né? Conhece o fim desde o princípio. Exatamente. Descreve tão bem o futuro. Claro. Enfim, é o único que está em todos os lugares à mesma hora. Enfim. Claro. A sua onisciência, a sua presença. Qualificar Deus também infinito. Não conseguimos compreender. Não conseguimos compreender a grandeza de Deus. Mas acima de tudo, Deus é amor.
Exatamente. Porque ele é onipresente, é Pois, onisciente, exatamente. é onipotente, portanto tudo pode, tudo sabe, tudo é, portanto está presente em todo lado. Nada é impossível para ele. Nada é impossível para ele, mas acima de tudo ele é amor, É não é? amor, exatamente. Deus é amor, e a própria palavra de Deus o diz, não é? É verdade. E ele sentia amor por Nabucodonosor, assim como sente amor por cada cada ser um de humano, nós, cada um de nós, não é? exatamente. Portanto, mas o rei realmente foi muito teimoso, foi Muito muito teimoso. renitente, não é? Pois, Ele teve várias oportunidades Exato. e demorou até aceitar esta verdade, Sim, não é? Até reconhecer a que soberania. o Altíssimo domina. Domina, exatamente. É então, quando passados então esses Os 7 anos, 7 tempos. os 7 tempos que tinham sido referidos, não é? Foi 7 tempos proféticos Acon- e 7 anos de decreto. Exatamente. Acontece que ele olha para o céu e no momento em que ele olha para o céu, quando ele levanta os olhos ao céu, Deus volta lhe a restitui a sanidade o raciocínio, mental, exatamente. o raciocínio, a Pois. sanidade mental e, E portanto, ali tem condições agora de escrever exatamente. o capítulo, parte do, né, Claro, grande claro. parte do capítulo 4 Sim, que do Daniel, exatamente. E é Escrevendo quando, para todos os porque judeus porque do seu é império. uma transformação realmente É impressionante, impressionante, isso não se compreende, irmão. Pois é difícil de compreender, não é? Portanto, a Bíblia diz que até inclusive lhe cresceram os pelos. Sim, ele Cresceram os pelos e as unhas como águia, as enfim. aves, como as Exatamente. animais, não é? Pois, é verdade. Portanto, naquele momento, passados os 7 anos em que ele levanta os olhos ao céu, Deus restitui-lhe então a sua sanidade mental, a sua saúde mental, e ele é restituído ao seu treino, ao seu reino, ao seu reino, peço desculpa, ao seu trono. ao seu trono. Exatamente. Portanto, diz que os seus capitães, os seus governadores, os seus Exatamente. súbditos, Sim. que vêm novamente, aceitam novamente a sua soberania, Exatamente. e ele é, portanto, novamente entronizado, não é? Exatamente. É novamente entronizado. E é nessa altura, Pois. então que ele emite este édito, este decreto, não é? Que é referido no capítulo 4, não é? Exatamente, que ele passa para todos os reinos do seu império. Mas também quero, irmão Carlos Macedo, aqui dizer que viver a verdade é a melhor prática da vida cristã. Seria bom se eu, o irmão que nos assiste, vivêssemos a verdade, porque o nosso Deus é longânimo, é um Deus de muitas oportunidades. Claro. Infelizmente, o ser humano não tem sabido aproveitar. Claro. Porque até a altura em que ele olha para os céus, que afinal, o Deus de Daniel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos judeus, é o Deus verdadeiro que eu devo adorar, que Claro. eu devo seguir, e por isso eu tomo a liberdade de escrever para todos os reinos do meu império, ou do império de Babilônia, que não há um outro Deus. Ele reconheceu que o ser humano não é nada diante desse Deus. Exatamente, ele diz mesmo. Portanto, o ser humano, portanto, os povos diante dele não são nada aos olhos de Deus, não é? Claro que somos importantes, E não é? somos importantes, mas levar esse orgulho, quer dizer, ser orgulhoso, orgulhoso, arrogante, prepotente, isso arrogante. não faz sentido. Não faz sentido, não é? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Portanto, o rei desperdiça realmente estas oportunidades. Ele foi realmente muito teimoso, muito renitente, Pois. mas a misericórdia de Deus foi também muito grande, não é? Pois, Deus é muito paciente. Exatamente. Deus bate ao coração, não é? É como aquela passagem em que Jesus diz: Eis que estou à porta. Apocalipse 3:20. Exatamente, eis que estou à porta e Porta e bato. bato. Se alguém abrir a porta, entrarei com ele cearei. Exatamente. Portanto, ele não força. Sim, a maçaneta da porta do nosso coração está por Está dentro. por dentro. Portanto, Exatamente. Nós é que temos que abrir. Exatamente. Ele não força, né? Exato. Porque ele ama cada um de nós Pois. e deseja a nossa felicidade e a nossa salvação. Sim, o amor de É, o Deus amor de é Deus. realmente incomparável. e Exatamente. incompreensível. Mas primeiro temos que, na nossa insignificância, digamos assim, reconhecer a nossa dependência de Deus, a nossa culpa. E quando Nabucodonosor, realmente, ele diz que depois destes 7 anos, em que, portanto, aconteceu e se cumpriu esta profecia, né? Numa proclamação pública, ele admitiu a sua culpa. Exatamente. Admitiu a sua culpa. Que é isso que às vezes para nós é muito difícil. É admitir a nossa culpa. E, infelizmente, não É confessamos os nossos pecados. É verdade. Porque o problema, irmão Carlos Macedo e amigo que nos assiste, não é pecar. Quer dizer, pecar é errado, mas o problema não é só pecar, Claro. porque
o pecado é natureza. O problema Claro. é não confessar os pecados. Claro, É não não admitir. reconhecer, é não admitir que nós estamos em... Temos muita dificuldade como seres humanos, Pois. é verdade, é verdade. Temos muita dificuldade em admitir, sem a ajuda de Deus não conseguimos. Não conseguimos. Não Portanto, conseguimos. abandonar o orgulho, admitir a nossa culpa, admitir, portanto, os nossos erros, os Exato. nossos pecados, porque é a condição para que... Sim, para viver em santidade. Exatamente. Porque, irmão, veja só, ele teve a experiência dos 10 dias Do Daniel, do Sadraque, sim, Mesaque e Abednego. que só se alimentaram de vegetais e Claro. beberam água e pareceram e ficaram bem parecidos Claro. Mais saudáveis que os que outros. os outros. Claro. É a primeira experiência que Deus estava a intervir. A segunda, a interpretação do sonho. A impressão do A sonho. terceira, a fornalha. Fornalha. E a quarta, E agora essa que esta, ele vai lá exatamente. que é convertido a um animal. É verdade. Só aí. Só aí aquele- E porque também Deus é longânimo. Porque, irmão, Claro. E aqui passando já para a lição. Para a lição para a última parte da a lição. última parte, que é humildade e Exato. humilde e grato. Claro. Portanto, só aí, depois de 7 anos viver como animal, é que ele reconhece que não. O Deus que Daniel serve É o verdadeiro Deus, o Deus Altíssimo, Exatamente. que, portanto, governa sobre tudo, o Deus Exatamente. soberano, não é? Só ali é é que que ele ele reconhece, reconhece. exatamente. E agora o arrogante rei Nabucodonosor, Passa ao o grande conquistador que nós estudamos na história, né? O grande exatamente. conquistador, Exatamente. o arrogante rei Nabucodonosor torna-se humilde e agradecido. Exato, E agradecido. E agradecido, É não é? verdade. E apela a todos. E apela a todos no seu reino que aceitem o Deus, O Deus de de Daniel, Daniel. como o verdadeiro Deus. Exatamente. E é até aí onde Deus conduziu e esperava Claro. que Nabucodonosor Claro. chegasse. E felizmente, pelo amor Claro. e pela bondade de Deus, ele chegou. Claro. Portanto, agora, Daniel, nesta história, nós, portanto, no livro de Daniel, no capítulo 4, mostra-nos agora um rei humilde e agradecido, a cantar louvores a Deus Exato. e a advertir os outros contra o orgulho. Exatamente. Contra o orgulho. O pecado, exatamente, que Sim, o tinha dominado anteriormente. que não é? nasceu Claro. no Porque ele- anjo de luz, né? Lúcifer, não se Exato. compreende também isso. Claro. Queria ser mais Do que próprio Deus, próprio não é? Deus e esse O ser orgulho- criado é uma coisa incompreensível. Um o ser uma criado criatura quer ser mais que o Criador. mais que o Criador, não é? Não se compreende isso. Exatamente. Portanto, já... Portanto, e agora diz aqui a lição, para terminarmos, Sim, exatamente, sim, exato. Uhum. que agora Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, tem um novo conjunto de valores Exato. e consegue reconhecer os limites do poder humano. É verdade. E é bom que também aconteça exatamente connosco, que nós, portanto, absorvamos estes valores através do estudo desta lição, o valor da humildade, o valor da gratidão a Deus, o valor da nossa dependência de Deus, porque ao fim e ao cabo é isto que nós aprendemos, portanto, com esta história, né? Experiência de E com muitas Nabucodonosor, outras que são exatamente. relatadas na Bíblia. É não é? verdade. Vamos dizer que nosso tempo já foi, mas agradecer a Deus e acrescentar, terminando, que só no fim, mas no limite, assim podemos dizer, Foi mesmo no no limite. limite que Salomão não se perdeu. Também foi no limite que Nabucodonosor não se perdeu, ou pelo menos reconheceu que existe Claro. um Deus Todo-Poderoso. Claro. E para nós, a lição que fica é, quando a Nova Jerusalém descer, o inimigo de todos nós e de Deus, que é Satanás, tardiamente reconhecerá que o Deus Todo-Poderoso teve razão, tem razão Claro, e deve ser claro, adorado. claro. Mas nessa altura, os que estiverem do lado de dentro da Nova Jerusalém também dirão a mesma coisa, só que já estarão salvos. Claro. Os que estiverem de fora Claro. das portas de Nova Jerusalém também dirão que Deus é justo e deve ser adorado, mas será tarde. Claro. Oxalá que eu, o irmão Carlos Macedo, os que nos assistem, estejamos do lado de dentro das portas da Nova exatamente. Jerusalém a dizer que Deus é justo. Claro, claro. E que reconheçamos exatamente a nossa dependência de Deus para tudo, não é? É verdade. Portanto, é verdade. que Deus vos abençoe, que Deus abençoe a todos aqueles que nos ouvem e veem, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até a próxima semana. Obrigado.